Fala, investidor. Passando aqui hoje para falar um pouco do resumo do mês de agosto, né? E fazer uma atualização da carteira, tá bom? Alguns meses atrás eu postei como é que estava a minha carteira, como é que estava a evolução dela, como estava a minha renda passiva, tá bom? E resolvi postar hoje uma atualização, tá certo? Para vermos a evolução, para termos uma noção de como uma carteira se comporta, tá bom? Vocês vão ver que nem sempre ela oscila como a gente espera, tá bom? Mas vamos ao vídeo de hoje do canal, tá certo? Vamos falar aqui um pouco, como eu falei, sobre a minha carteira, tá bom? E para começar, vamos falar como fechou o Ibovespa, tá bom? Quem ainda não viu, mas o índice fechou na data de hoje, né? No último dia útil do mês, praticamente estável, tá bom? Com uma leve queda de 0,03, tá certo? E na semana subiu 0,29. No mês de agosto, pelo contrário, tá? No mês de agosto teve uma grande alta, uma alta de mais de 6,5%, tá bom? Como a gente pode ver aqui pelo gráfico, tá certo? O índice está numa tendência de alta, tá bom? Essa linha menor, vamos dizer assim, de menor espessura, é como se fosse a média curta, tá? A linha abaixo é como se fosse a média longa. O que seria isso? A curta seria poucos períodos. Normalmente eles utilizam 9 períodos. E a média longa, ou 200, ou 60, ou 25 períodos. Mas de todas as duas formas, tanto na média curta quanto na média longa, na tendência curta quanto na tendência longa, o índice está numa tendência muito forte de alta, tá bom? É natural, tá certo? Como todo indicador ou como toda variável, nunca cresce numa crescente constante, né? Até é redundante falar, mas ele nunca vai numa forma linear, né? Numa forma constante. É natural, ele vai subir, vai descer um pouco e assim vai continuar mantendo essa tendência, tá? Vai continuar em alta, tá bom? Como a gente pode ver, ó, na semana ele chegou a ter uma queda, até no dia de hoje principalmente, tá bom? Ele chegou a ter uma queda, mas ele voltou ao número muito próximo que teve durante o dia, tá bom? Vamos também falar um pouco do dólar, né? O dólar ele fechou em alta de 0,17, está sendo cotado hoje a 5,60. Quem já está investindo há um tempo, lembra que o dólar chegou a bater 4,70, 4,80 alguns meses atrás. E muitos falavam, né? O dólar vai a R$ 4, vai a 3. Pelo contrário, né? O dólar engatou um foguete e não consegue recuar, tá bom? Na semana, a gente pode ver que o dólar subiu 2,79, foi uma alta bem maior do que o índice, né? Só que no mês de agosto foi o contrário, o dólar que está lateral, tá bom? O dólar teve uma queda de 0,38, uma queda muito pequena, muito tranquilo, tá certo? Como a gente pode ver, o índice durante esse último ano, tá bom? Ele tá numa alta de mais de 15%, 15,71, tá certo? Esses dias a gente lembra que o índice chegou a fechar acima de 170, tá bom? Tá só rompendo máximo e máxima, tá certo? Mas ele deu uma recuadazinha um pouco menor. Vamos ver que em 5 dias fica melhor. O índice no dia 28, na quarta-feira, ele chegou a fechar acima de 137 mil pontos. Deu uma queda, né? Como a gente falou hoje, né? Hoje ele chegou a bater 135, mas recuou, mas voltou a subir um pouco a 135 e 400 e agora no fechamento fechou a 136, tá bom? Normal, tudo bem tranquilo, tá? Se a gente considerar apenas esse ano de 2024, o índice está subindo 2,5%. Só que a gente pegar, usar o parâmetro, né, de um ano completo, o índice, como a gente já falou, tá bom? Ele está subindo 15,7%. Agora, se eu pegar 5 anos, está subindo 35%, tá bom? Como a gente fala sempre, tá? Quem conseguiu comprar lá no desespero da pandemia, ou em alguns momentos que o índice bateu 100 mil, 98, 100 mil de novo, com certeza absoluta, o seu retorno da sua carteira estava bem maior, tá bom? Vamos aqui a... Isso, eu acabei não falando, né, pessoal? Mas vamos lá. Eu sou o Arthur, tá bom? Eu faço parte do canal Liso da Bolsa junto com o Paulo Filho, tá certo? Quem ainda não conhece nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal. A gente posta vídeos sobre ações, vídeos sobre fundo imobiliário, sobre renda fixa, tá bom? Todo esse mercado financeiro a gente tenta postar algum vídeo referente a algum assunto importante ou alguma empresa, enfim. Claro que essa experiência que a gente passa, tá bom? É uma experiência de um investidor como
todo mundo que está começando nesse mercado, que sempre quer aprender, sempre quer melhorar, tá bom? Então, se você tem alguma sugestão de algum vídeo, por favor, deixe nos comentários. Se você está gostando do nosso canal, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, tá bom? E o vídeo de hoje, tá bom? É como se fosse uma atualização desse vídeo aqui que a gente postou, pessoal, há 3 meses atrás, tá bom? Ó, na época, a minha carteira estava com 140 mil. Vamos ver como é que ela tá agora? Hoje em dia, a minha carteira está batendo, ó, 144, tá bom, pessoal? Graças a Deus ela teve um aumento muito grande, muito grande mesmo. Mas isso é reflexo de quê? Persistência, paciência e oportunidades. Mas por que oportunidades? Vocês vão ver muito nos nossos vídeos a gente falar: compre boas ações a bons preços. Então, sei lá, eu tenho o Banco do Brasil, por exemplo, que hoje em dia está R$ 28 mais ou menos. Quando ele recuou a 25, 26, o que eu fiz? Eu comprei mais ações dele. Deixa eu ver uma outra aí, a Copasa, por exemplo. A Copasa está R$ 23. Quando ela recuou para 20, 19, eu comprei mais ações. E assim eu sempre vou fazendo, tá? Quando as minhas ações estão com uma alta muito grande, o que eu faço? Eu seguro o caixa. Até aparecer alguma oportunidade, que é aquela coisa, tentar comprar sempre com desconto, sempre é melhor, tá bom? E como a gente pode ver, ó, a minha carteira, vou até mostrar ela um pouco a vocês, ela é muito focada na renda passiva, tá bom? Ela é muito focada em quê? Em eu receber os dividendos, os rendimentos, o JCP e as bonificações sem ter muito trabalho. Mas a minha carteira, como eu vou mostrar aqui para todos, ela é uma carteira bem defensiva, tá bom? Ela é bem pulverizada, ó. Eu tenho mais de 50% em ações. Em fundo imobiliário, ó, se eu juntar os FIIs e os FIAGROS, ela dá 28, próximo de 28%. A minha meta, só para adiantar para os senhores, é 55% em ações, 30% em fundo imobiliário, 10% em renda fixa e os outros 5 que faltam, tá bom? É no investimentos no exterior, tá bom? Que aqui pelo site Status Invest, ele separa por estoques, é como se fossem nossas ações no mercado americano. REITs é como se fosse o nosso fundo imobiliário do mercado americano. E o ETF, tá bom? Que tem nos dois mercados, tá certo? Mas como a gente pode ver, ó, o percentual ainda tá pequeno no investimento do exterior. Mas graças a Deus ele tá caminhando bem, tá certo? Vamos voltar aqui a falar sobre os meus ativos, tá bom? Opa, apertei errado. Pronto. Vamos lá. Como a gente já mostrou, tá bom? O meu patrimônio, graças a Deus, nesse último ano, ele está com um crescimento muito grande, pessoal. 26% a mais de investimento. Como eu falei, né? Isso é fruto de muito esforço. Realmente pagar o preço para lá na frente eu ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais confortável, poder proporcionar isso para minha família, tá certo? Então eu estou tendo que pagar um preço, estou e vou pagar um bom preço ainda até eu conseguir minha liberdade financeira, tá bom? Mas como eu já comentei nos outros vídeos anteriores, pessoal, são 7 anos dessa batalha. 7 anos investindo, 7 anos pagando preço, 7 anos tirando aquela questão, né? Deixando de aproveitar o hoje para melhorar o meu amanhã, tá bom? Para ter um amanhã mais tranquilo, mais em paz, não precisar trabalhar tanto, tá bom? Eu sei que para muitos vão dizer, é muito difícil, é muito complicado, mas não, gente. É só ter paciência. Agora imagine você durante 7 anos separar 10% do que você recebe. Você se pagar, você se permitir ter um futuro melhor. É o que eu faço, gente. Todo mês, eu tento pagar esse preço. Eu sempre, quando eu posso, eu tento guardar um pouco mais. Se for algum mês, infelizmente, acontece qualquer problema, aí é natural, né? Mas sempre eu tento me esforçar para conseguir isso, tá bom? Graças a Deus tá caminhando bem. Graças a Deus já faz parte da minha vida, já faz parte da minha rotina, tá? Eu já não conto com esse valor. Por isso que tá caminhando. Devagar, devagar, um passo por vez, ele tá indo, tá bom? Como eu falei, tá certo? Hoje em dia eu tô com quase 1% do meu patrimônio em caixa, tá bom? Mas por que isso? Foi aquela questão que eu falei há poucos minutos no vídeo. Algumas das minhas ações eu já estou considerando que está um preço mais esticado, ou já estou muito concentrado em algum ativo. Então eu acabo não comprando, ó. Para termos uma noção, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, para ninguém achar que só tem coisa boa, só tem coisa boa. Tem não, pessoal. Tem alguma ação que eu também estou perdendo, é normal, tá? Isso acontece com qualquer investidor. Olha aqui, ó.
essas apostas que eu fiz aqui, tá certo? Ó, essas três principalmente, eu errei. Eu acabei considerando que não, a Vale já caiu, não vai cair mais, vou comprar mais. A Vale já caiu, não vai cair mais, vou comprar. Só que ela, pelo contrário, ela continuou caindo mais, caindo mais, caindo mais. Foi o mesmo caso com as quatro aqui, tá bom? Vale e Bradespar. Eu acabo sempre comprando um pouco das duas, porque a Bradespar, para quem não conhece, tá bom? Ela é uma holding que investe somente em Vale. Porém, como ela é uma holding, ela tem um desconto de holding. Ou seja, esse valor que eu compro uma ação da Bradespar seria como se fosse comprar uma ação da Vale com 30% de desconto, tá? Por isso que eu tenho um pouco das duas. A Gerdau, acabando ou não, a mesma questão da Vale, a commodity dela tá embaixo, então ela só tá caindo, tá bom? E a outra que eu tenho é a Unipar, tá bom? A Unipar, infelizmente, a commodity dela, que é a soda e o cloro, tá embaixo, muito embaixo. Então, ela pegou, só tá caindo, como estão mostrando, ó, 28% de queda. E infelizmente, normal, o que você tem que fazer? Ou você aporta mais, se você acreditar no desenvolvimento da empresa, ou você vai olhando o mercado, vendo como ela vai andar, tá bom? No momento atual, eu não tenho pretensão alguma de me desfazer nenhum dos meus ativos, tá certo? Meus ativos para mim tá tranquilo, ó. Hoje eu tô com 17 ativos, tá bom, gente? Então, a quantidade tá ok, não tem problema algum. Tô tranquilo com esse risco, tá certo? Pelo contrário, eu queria ter mais para aumentar meus aportes, principalmente, ó, na Vale e na Unipar, tá certo? Porque o momento atual delas, quem ainda não investe, tá bom? É um momento muito propício para você começar a investir. Por quê? Porque o seu produto base, a sua commodity, está muito em baixa. Então é natural que um dia ela vai se recuperar. Claro, não é certeza e não é garantia. Mas se ela se recuperar, pelo menos a patamares próximos dos anos anteriores, ela consegue ter um crescimento muito grande, tá bom? E as demais, graças a Deus, estão subindo bem. Ó. Da mesma forma que eu estou perdendo quase 28% na Unipar, eu estou ganhando mais de 27% na Sanepar, 25% na Caixa de Seguridade e por aí vai, tá bom? Uma carteira bem balanceada, você vai estar ganhando algumas e infelizmente acontece também, você vai estar perdendo em outras, tá bom? E, ó, os meus ativos todos, se vocês forem reparar, todos são pagadores de dividendo, tá bom? Eu não, o meu primeiro critério é ser uma boa pagadora de dividendo. Se a empresa não for, eu nem entro nela e nem continuo meus estudos para ver se vale a pena eu colocar o meu dinheiro nela, tá certo? Você que é investidor, você que quer investir em uma empresa, lembre-se, você vai estar colocando seu dinheiro, seu esforço, seu trabalho naquela empresa. Então, estude, pense, analise bem, passando seus critérios, tranquilo. Outra questão que eu também visto é os fundos imobiliários e os fiagros, tá bom? Os fiagros basicamente é fundo de papel do setor do agro. Como a gente pode ver, ó, alguns deles eu também estou em queda. Porém, tanto um detalhe, tá? É só uma observação que eu acabei esquecendo de falar no começo do vídeo. Tanto os fiagros como os fundos imobiliários, qualquer um dos ativos aqui do Estados Invest, eles não desconsideram, perdão, eles não consideram o dividendo recebido, tá certo? Como a gente pode analisar aqui, ó, eu estou ganhando 5% no Vigia 11 só em valorização de cota. Mas em nenhum momento aqui ele me demonstra quanto eu já recebi de dividendo dele, para eu ter uma noção do meu retorno total, tá bom? Aí como é que eu resolvo essa situação? Eu tenho o meu controle no Excel, ó. No Excel eu tenho o meu controle. Ou seja, pelo Excel eu sei se um ativo meu está valorizando ou desvalorizando de acordo com também seu rendimento. Ó. Aqui, como a gente pode ver, para essa coluna aqui, ó, valorização da cota. É a cotação atual do ativo, tá bom? Valorização total é considerando os rendimentos ou dividendos recebidos, tá certo? Como a gente pode ver, ó, na situação atual, hoje, nos meus fundos imobiliários, eu vou até expandir todo, ó, eu atualmente ó, estou perdendo num fundo imobiliário, que é no HCTR, e somente, tá certo? Somente. Quando eu vou analisar pelas cotas, aí sim eu estou perdendo em alguns outros. Mas eu tenho que considerar tanto a cotação quanto o rendimento recebido, tá bom? Na questão da valorização atual do ativo, tá certo? Nas ações da mesma forma. Vocês lembram que eu falei da Vale e que está sendo uma das minhas maiores perdas, tá bom? Ó, 19%. Porém,
Quando eu considero os dividendos recebidos, já cai de 19 para 11, tá certo? E assim é que eu vou analisando meus ativos e vou considerando qual que eu devo investir mais, qual que eu devo investir menos, tá bom? E esse daqui é a minha segurança, tá certo? O rendimento que eu tenho aqui no CDB, que é a minha renda fixa, ele só vai crescer, tá bom? Mas o que que eu fiz? Por que que o meu perfil, ele é um perfil que se chama mais arrojado, né? Mais agressivo? Porque eu quero ter 85% dos meus ativos em investimento no Brasil, 10% em renda fixa e 5% em investimento no exterior. Ou seja, eu prefiro arriscar mais a ganhar mais do que a normalidade, tá bom? Por isso que meus ativos têm essa oscilação tão grande. E quando eu vou analisar os meus ativos em relação ao CDI, tá bom? Que é aquele índice básico na taxa de juros atrelado, ó, vocês podem ver que ele caminha muito próximo, tá certo? Enquanto o Bovespa, ele tem uma oscilação muito maior. Aqui, por exemplo, ó, nessa época que o Bovespa estava caindo, em comparação ao CDI, tá bom? O CDI estava uma variação de 9% positiva. A minha carteira de 5 e o CDI e o Bovespa, perdão, de 2. Ou seja, a minha carteira sempre vai se comportar próxima ao CDI, que é aquela taxa básica, né? Mas também não vai ter aquela oscilação tão grande quanto o Bovespa tem, tá? Por que que eu prefiro assim? Porque eu prefiro ter uma carteira que ela vá ter um potencial de subir, mas ela não vai me deixar de pagar uns dividendos relativamente tranquilos. E com isso, eu consigo gradativamente aumentar os meus aportes, aumentar meu patrimônio e aumentar minha renda passiva, tá certo? Como a gente pode ver aqui, ó, nos proventos atuais dela, ó, nos últimos aqui, ó, a minha média de rendimento recebido, tá bom, ó, tá sempre na média, vamos pegar aqui 12 meses, ó, bem aqui, ó, pronto. Tá sempre acima de R$ 1.000 por mês, né? Pra mim tá um número redondo, tá um número tranquilo. Nesses últimos 2 anos, né, ele já recebeu esse valor aqui, próximo de 16. Mas por que que não tá na média também esse valor, próximo de 1.000 por mês? Porque o meu modelo de investir, a minha forma de investir mudou, tá certo? De 2023 lá para março, mais ou menos, eu mudei de ficar fazendo swing trade, que é aquela compra e venda de ativos, para uma carteira mais tranquila, mais constante, mais perene, que busca na renda passiva, tá bom? Vai ser normal o seu investimento, seu perfil de investidor, e às vezes mudando com o tempo. Nesse momento atual, eu estou preferindo esse modelo, mas pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu jogo tudo para renda fixa, ou jogo tudo para ações, ou fundo imobiliário, enfim. Você vai vendo como o seu perfil vai andar, tá certo? Por isso que o meu mudou, de ficar comprando e vendendo ativos, para ser uma carteira que fica recebendo aquela renda passiva, tá certo? Mas, com isso, ó, só nesses últimos 12 meses, eu consegui ter um aporte de mais de 13 mil, sem ser do meu bolso, tá bom? Só com os rendimentos que eu recebi, eu tô reinvestindo, tá certo? Quando eu vou analisar o que eu tive a mais, ó, tá bom, pessoal? Isso aqui é um controle meu, tá certo? Em 2023, ó, só em renda passiva, tá bom? Eu recebi próximo de 10.500 entre dividendos e rendimentos de ações, fundos imobiliários, no exterior, as bonificações das ações, tá certo? E o aluguel dos ativos. Esse aluguel de ativos que a gente encontra no próprio site Investidor 10, se você também tiver a carteira sua atrelada, tá certo? Você vai clicar aqui, ó, no seu perfil, clicar em carteira e vai descer um pouco, ó. Aí aqui ele informa, ó, quanto você recebeu só de aluguel de ações, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo como aumentou muito? Depois que eu mudei o meu perfil, ó, antes era muito comprando e vendendo ações, tá bom? Não ficava com elas há muito tempo. Agora não, agora eu estou mantendo minha quantidade de ações maiores. O que que isso me trouxe? Eu recebo mais aluguel, tá bom? Querendo ou não, pessoal, isso daqui também é uma renda passiva que entra, tá certo? Por exemplo, agora no mês de agosto, eu recebi R$ 21. Esse R$ 21 que eu fiz? Comprei mais ativos, tá bom? Voltando aqui, ó. O swing trade é aquela compra e venda de ações, tá? Que vira e mexe, eu acabo fazendo também. Ou pego um ativo meu que esticou demais, eu me desfaço uma parte, eu vendo uma parte dele. Ou tinha algum ativo que eu não considero mais que eu devo ficar com ele em carteira. Ele perdeu os fundamentos, enfim, teve algumas mudanças. E eu acabo vendendo. Que foi o caso que eu fiz agora nesse mês de agosto na Petro, tá certo? A Petro, ela tá tendo várias mudanças, tá certo? Na sua direção, no seu modelo, enfim.
E ao meu ver, ela deu uma esticada grande. No preço atual, que ele está próximo de R$ 40, eu acabei preferindo vender minha posição. Mas por que, que eu fiz isso, pessoal? Porque eu já estava ganhando 30% em cima dela. Então eu tive um ótimo lucro e eu vendi. Se ela cair de novo para o preço que estava antes, 35, 36, é bem provável que eu volte a comprar. Mas na minha situação atual, eu achei que ela estava num risco muito grande e preferi vender, tá bom? Mas como eu falei, é o meu perfil. Se a gente for analisar, ó, do ano passado para esse ano, a gente ainda está terminando agosto, tá bom, pessoal? Lembrando isso, estamos no mês 8 ainda. Eu já estou com rendimento total recebido mais de 10% maior do que 2023. Ou seja, a minha renda passiva está cada vez mais aumentando, tá bom? Graças a Deus, ano após ano está aumentando e assim é normal, tá? A nossa bola de neve está sempre aumentando e sempre fazendo a gente ter mais dividendos, uma renda passiva maior, tá certo? E basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para comentar do vídeo de hoje, tá bom? Falar um pouco, como eu falei, um pouco da minha carteira atual, um pouco do que eu preferi ter esses ativos, tá certo? E se você também tiver e quiser que a gente fale um pouco mais de algum ativo, como eu falei, falar de algum ativo específico, falar de algum índice específico, tá bom? É só deixar nos comentários, tá certo? Quem não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, tá bom? E uma boa semana a todos, viu? Valeu, pessoal!